Oi, gente, me chamo Bruna, somos professora de matemática, né? E eu preparei essa aula de função exponencial para vocês. Espero que vocês gostem. Para entender função exponencial, primeiro a gente vai entender como funciona as potências. Como é que funciona isso? Então, basicamente, a gente tem uma base elevado, então tem um númerozinho em cima que significa que essa base está elevada a esse número. Então, A elevado a B, certo? Então, como é que funciona? Isso significa que esse A está sendo multiplicado por si mesmo a quantidade de vezes do expoente, que é esse número aqui de cima. Então, significa que A vai ser multiplicado por si mesma B vezes, ok? Então, aqui eu tenho 5 ao cubo. Então, 5 elevado a 3. Significa que eu vou ter 5 multiplicado por si mesmo 3 vezes. Ok? E aí, quando tá o número de cima, o expoentezinho, né? Esse número aqui, ele é 2, diz que tá ao quadrado. Quando é 3, fala que é ao cubo. Quando é 4, a quarta. Quando é 5, a quinta. 6, sexta. 7, sétima. E vai por diante. E aí, quando o expoente, ou seja, esse número aqui de cima, é 0, o resultado é 1, ok? Então, como é que funciona? Se eu tenho um número 5 elevado a 0, isso aqui vai ser 1, porque é 5 multiplicado por si mesmo 0 vezes. Então, a gente não sabe como é isso, né? Então, a gente toma como lei que qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. Ok? E 1 elevado a 0, 1. E como é que funciona essa função exponencial, que é o motivo da aula? As funções exponenciais é a função em que a variável, ou seja, o x, aparece no expoente. Então, ela tem essa cara aqui, certo? A gente tem uma função que tem algum número, uma constante, multiplicando uma base elevada à variável x, ok? Então, pode ser 2x, 3x, x mais 1, o que importa é o x estar aqui em cima. E o a tem que ser diferente de 1. Por quê? Por quê? 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é igual a 1. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então, se A for 1, significa que não importa qual for esse x, a resposta é 1, certo? Então, se é para ser uma função, precisa que a gente já não tenha a resposta. Então, a gente vai ter que esse A é diferente de 1, ok? E o domínio da função está nos reais e a imagem também está nos reais. Então, vamos revisar algumas propriedades de potenciação. Então, eu tenho aqui, com a mesma base, certo? Esse número tem a mesma base dessa. E se eles estão se multiplicando, a gente pode simplesmente dizer que a resposta é essa base com os expoentes somados. Então, eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quarta. A resposta, se a base é a mesma, né, 2, a resposta é simplesmente 2 elevado a 3 mais 4, que é igual a 2 elevado a 7, ok? Mesma coisa para cá. Só que em vez de um produto, né, uma multiplicação, aqui é uma divisão. Então, vai ser a mesma base, né? Então, 2, sei lá, a quinta sobre 2 elevado a terceira vai ser, então, 2, que é a mesma base, elevado a 5 menos 3, porque é uma divisão. Então, a gente vai diminuir, subtrair os expoentes. Então, 5 menos 3 dá 2, então a resposta é 2 ao quadrado. Ok? E aí? E o resto? Então, a gente tem aqui também que quando a gente tem uma potência, né, sendo elevado a outra potência, então, como é que funciona? Esse número inteiro, a base e o expoente, estão sendo elevados a m, o número inteiro. A gente pode fazer o quê? Simplesmente multiplicar o m vezes o n. Então, eu tenho 2 ao quadrado elevado a 3. Então, vai ser 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6, ok? Isso é diferente
de dizer que é 2 elevado a 2 elevado a 3. Porque quando tá assim, fora do parênteses, significa que o 2 aqui que tá elevado a 3. Então, não vai ser isso tudo elevado a 3. É diferente de 2 elevado a 2 elevado a 3. Porque a gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó. 2 elevado a 3 é 8, certo? Então, vai ser 2, a resposta é 8, entendeu? Então, é diferente. Tem que ver se está com parênteses ou está sem parênteses. Ok? E aqui também lembrando, outra propriedade é como se fosse uma distributiva da potência. A gente pode dizer que uma multiplicação sendo elevada a uma potência é a multiplicação dos números já elevados a essa potência. Então, vai ser x elevado a n, y elevado a n. Ok? Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado. É a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ok? Daí, a mesma coisa, quando tá uma divisão, também é a mesma cara. Então, 2 sobre 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Pode simplesmente entrar essa potência, ok? E o expoente negativo, o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que simplesmente é o oposto. Então, se eu tenho um expoente negativo, eu vou fazer o quê? Vou inverter. Vai ficar 1 em cima dividido pelo número que a gente tinha, só que com um expoente agora positivo. Então, eu tenho 2 elevado a menos 4, que significa que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 4. Entendeu? Ok? Então, é exatamente isso. A gente tem um expoente negativo, a gente pode simplesmente botar um inverso, de colocar 1 em cima dividido. Isso aqui tá no numerador, né? Vai para o denominador, só que com um expoente positivo. E agora a gente tem nossos expoentes fracionários. Vamos entender eles direitinho, tá bom? A gente já tinha expoentes negativos, né? E agora a gente tem expoentes fracionários. O que é expoente fracionário? É expoente nessa cara aqui, ó. Tem uma divisão, tem uma fração no expoente. É do tipo a elevado a 1 sobre 2. Isso não é a ao quadrado, é a elevado a 1 sobre 2. Significa que é um expoente fracionário. O que significa? Que o número de cima vai ser o expoente que a gente já conhecia. E o número de baixo é, na verdade, uma raiz, ok? Então, significa o quê? Que o número de cima é 1, significa que ele está elevado a 1. Mas tá uma raiz, e aqui o número de baixo é 2, então é raiz de 2, certo? Então, é basicamente isso. O número aqui vai estar elevado ao numerador e a raiz do denominador, ok? Então, se eu tenho aqui raiz de 7 oitavos, se eu quero colocar ele na forma de fracionário, de expoente fracionário, eu vou fazer o quê? O 7 está elevado a o número que ele já estava elevado no numerador, dividido pela raiz. A raiz aqui, quando não tem nada, significa o quê? Que é ao quadrado. Então, 8 dividido por 2, porque é a raiz de 2, né? Então, é igual a 8 dividido por 2 é quanto? É 4. Então, a gente pode simplesmente fazer essa divisão e dizer que é a mesma coisa que 7 elevado a 4. Ok? Aqui, outro exemplo. A gente tem raiz de 3 elevado a 5, raiz cúbica de 3 elevado a 5, vezes raiz cúbica de 3 elevado a 7. A gente pode simplesmente transformar em um expoente fracionário, certo? Em números com expoentes fracionários. Então, aqui fica, está sendo elevado a 5, então o numerador é 5. A raiz é de 3, então o denominador é 3. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui está sendo elevado a 7, então é 7. E o denominador é a raiz, que é 3. Então, e como aqui é uma multiplicação, lembra da propriedade, né? Mesma base, se a gente tem uma multiplicação, a gente pode simplesmente dizer que o resultado é a base elevado à soma dos expoentes. Então, vai ser o quê? Vai ser a base, que é 3, elevado à soma desses expoentes, que é igual a 5 terços mais 7 terços, que é basicamente, então, já que aqui o denominador é igual, a gente pode simplesmente dizer
que é 5 mais 7 terços. 5 mais 7 é quanto? É 12. Então, fica 3 elevado a 12 terços. E a gente pode novamente, simplesmente fazer a divisão, que fica 12 dividido por 3 é quanto? É 4. Então, é 3 elevado a 4. E vamos agora entender como é que funciona realmente a função, né, exponencial. A função exponencial, que tem gráfico, domínio, imagem, ela funciona da seguinte maneira. Quando o que é o A, né? Esse A aqui, olha, que é a base, ele é maior que 1, como é que funciona? Esse aqui tá errado, tá bom? Maior que 1, como é que funciona? Funciona assim, a função é crescente. Se é crescente, significa o quê? Que ela vai sempre estar subindo. E ela tem basicamente essa cara aqui, ó, parecida. Então, se o A é maior que 1, ela vai ter sempre uma cara parecida com essa. Então, ela pode crescer desse jeito, pode crescer desse jeito, pode crescer desse jeito, pode crescer desse jeito. Aí depende de qual é o A. Então, nesse nosso caso aqui, o A dessa função aqui é 2. Então, é 2 elevado a x. Então, por isso, ela vai crescer desse jeito aqui. Tá horrível, né? Eu tentando acompanhar, mas é esse verdinho aqui. E uma curiosidade é que ela nunca vai interceptar o eixo x, que é esse eixo. Por que ela nunca vai interceptar o eixo x? Porque para interceptar o eixo x, o y tem que ser igual a 0, certo? Então, isso aqui, o eixo x funciona para quando y é igual a 0. Isso tudo aqui é quando y é igual a 0. Então, significa o quê? Que o nosso f de x seria igual a 0. E para isso acontecer, o que teria que acontecer? 2 elevado a alguma coisa teria que ser 0. Mas 2 elevado a nada vai ser 0. Pode chegar muito perto de 0, pode ser 2 elevado a uma raiz muito grande. Então, a gente pode realmente... Ou então, um expoente negativo. Então, a gente pode realmente ter um número muito próximo de 0, mas nunca vai ser 0. E aqui é outro caso, né? Que é quando o A, que é nossa base, está entre 0 e 1. Como é que funciona? Quando a nossa base está entre 0 e 1, ela vai ser uma função decrescente, que vai ter essa cara aqui. Então, pode ser decrescente assim, pode ser decrescente assim. Então, isso depende muito, né, do caso. Então, é basicamente isso. Então, entre 0 e 1 é uma função decrescente parecida com isso aqui. Então, aqui nosso A, nesse caso, é um meio, ou seja, meio, né? Então, o meio está entre 0 e 1, ok? Então, é um desse caso aqui, em que a função é decrescente. E aí, ele também nunca vai interceptar o eixo x, porque a resposta aqui também nunca vai ser 0, certo? Pode chegar muito perto, tanto que está aqui, ó, chegando muito perto, mas nunca vai ser 0. E aqui, crescimento exponencial versus crescimento linear. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse tal de crescimento. Então, por exemplo, tem aqui uma comparação de uma função que é essa exponencial aqui, ok? Essa verde é a f de x igual a 2 elevado a x. E eu tenho essa azul, que é g de x é igual a 2x. Elas crescem de maneira diferente. E vocês podem ver o quê? Que a função... Aqui, ó, a partir desse ponto aqui, de alguns pontos, a função pode até começar a demorar um pouco a crescer, mas ela vai, depois de um tempo, depois começa a crescer muito mais rápido que a função linear, ok? Então, essa aqui é uma função linear, né, que é uma função de primeiro grau, mas a função exponencial, ela cresce, por exemplo, aqui, olha. A gente pode até achar, entre 1 e 2, o que acontece? A função linear é maior que a função exponencial. Mas a partir de 2, ela simplesmente começa a crescer muito mais rápido. Então, ela vai simplesmente crescer assim, olha. Isso aqui tá horrível, mas é basicamente crescer assim. Então, crescer enquanto a outra ainda vai demorar muito para chegar onde é que ela tá. Ok? Perdoem meus desenhos, sério, me perdoem. Mas a ideia é essa. O crescimento exponencial é muito maior do crescimento linear. E eu vou trazer uns exemplos para vocês para explicar um pouco melhor isso, ok?
Então, vamos voltar, né, para funções exponenciais, equações exponenciais. Como é que a gente resolve funções, equações exponenciais? A gente resolve da seguinte maneira. A gente tem a elevado a x, que é igual a b, ok? Isso aqui é um exemplo super simples, mas vocês precisam ter isso na cabeça que conseguem resolver tudo, ok? Só lembrar das propriedades das potências, só lembrar dessa ideia aqui que vocês conseguem resolver as questões e equações com potências, ok? Então eu tenho a elevado a x é igual a b. O que é que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou deixar a base daqui igual à base daqui, certo? Então eu tenho a elevado a x, eu vou tentar então fazer com que b seja a elevado a alguma coisa. Então, não importa qual é esse C. Só o que eu quero é que a base, eu transformo esse B em um número com a base igual à base daqui. E aí, quando a base é igual, a gente pode, tipo, simplesmente cortar. A gente vai descer as coisas e vai dizer, então, que se a base é igual, significa que o x é igual a C. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho uma função aqui, né? Uma equação com potência. Eu tenho 2 elevado a x mais 4 igual a 64. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar isso aqui num número com base 2, porque a base precisa ser igual. E aí, eu vou lembrar que 2 elevado a 6 é igual a 64. Porque 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 16, 2 vezes 6, 32, 2 vezes 32 é 64. Então, significa que 2 multiplicado por si mesmo 6 vezes é 64. Então, eu transformei numa base igual, certo? E agora eu posso simplesmente dizer que x mais 4 é igual a 6, porque a base é a mesma. E aí eu simplesmente passo o 4 para o outro lado negativo e fica 6 menos 4 e a resposta é 2, ok? Outro exemplo, a gente tem aqui 3 elevado a 3x, ok? E aqui eu tenho raiz quinta de 9. Então, a gente vai querer transformar na mesma base. E o que a gente faz? A gente já faz aqui, ó, pega o 9, a gente lembra que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 9. Então, aí agora fica 3 ao quadrado, raiz quinta de 3 ao quadrado. Então, não tá na mesma base ainda, porque a gente tá com essa raiz aqui incomodando. Mas a gente só lembrar lá dos expoentes fracionários e transformar o quê? Se 3 está elevado a 2, então o numerador vai ser 2. Se a raiz é 5, o denominador é 5. E agora estão números com a mesma base. E a gente pode simplesmente dizer, então, que 3x é igual a 2 quintos. E agora eu passo 3 para o outro lado dividindo, né, já que está multiplicando. Então fica 3x é igual a 2 dividido por 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Então fica x igual a 2 sobre 15. Ok? Ok, e agora vamos tratar de expressões com potências. A gente vai trazer um pouco esse negócio de função exponencial para a nossa vida real, certo? Então, como é que ela funciona na vida real? Funciona assim. Geralmente, a gente vai ter funções exponenciais explicando comportamentos que a gente vê no dia a dia, tipo propagação de vírus, tipo... a gente trabalha também com marketing em relação ao crescimento exponencial. Então, a gente vai ter coisas em relação ao nosso dia a dia, juros. Então, isso tudo a gente vai tratar geralmente em relação ao tempo. Porque a gente vai querer ver as coisas se comportando em relação ao tempo. Então, geralmente o que vocês vão ver aqui é T de tempo, D de dias, sabe? Então, na vida real, como é que isso funciona? Geralmente, esse K aqui vai ser o valor inicial. Então, o valor inicial a partir do momento que você começou a contar, ok? E o A é o fator multiplicador. O que isso significa? Significa que toda vez que passa um dia, então vai ser multiplicado por esse fator de novo. Então, toda vez que passar, vai ser multiplicado por ele de novo. Passou um dia, multiplicou por ele uma vez. Passou outro dia, multiplicou por ele 2 vezes. Passou outro dia, multiplicou por ele 3 vezes. Certo? Então, isso aqui dá pra ver que depois de um tempo, vai ser multiplicado por ele mesmo T vezes. E T vezes é a quantidade de tempo que você está contando na hora. Então, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, os juros. Os juros é de 10%
de uma coisa que eu coloquei na minha poupança. Eu coloquei R$10 na minha poupança. Então, o valor inicial é R$10 e os juros é de 10% ao ano, ok? Então, significa o quê? Que toda vez que passa um ano, eu aumento 10%. Significa o quê? Que vou multiplicar 10% por mais 10% o que eu tenho dentro a cada ano que passa. Então, nossa função seria A de ano, ok? Vai ser R$10, que é o nosso valor inicial, multiplicado por 10%. Agora, me diga por que... Aqui é ano, né? Então, me diga por que eu coloquei aqui 1,1 e não 10. Porque, como é que funciona isso? Eu vou ter o valor que eu já tinha, certo? Então, vou ter sempre o valor que eu já tinha. Então, eu tinha 10 mais o valor que eu tenho agora, que é 10 vezes os 10%, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 0,1. Então, botando em evidência, fica 10, 1 mais 0,1, que é igual a 10. 1 mais 1,1 dá 1,1. Então, todo ano, eu vou ter o valor que eu tinha mais 10% do valor. Então, como é que funciona? Então, vai ser sempre o valor que eu tinha vezes 1,1, ok? Então, por causa disso, eu todo ano vou multiplicar por 1,1. Então, esse é o meu fator multiplicador. E aí, por causa disso, todo ano, eu vou ter esse fator multiplicador elevado ao ano que eu tô. Então, depois de 3 anos, como é que vai funcionar isso? Eu tenho meu f de 3, porque são 3 anos, né? Então, vai ser 10 vezes 1,1 elevado a 3. E a partir daí, eu vou ter meu resultado de quanto eu vou ter a partir de... depois de 3 anos, quando o meu valor inicial foi 10. Então, a resposta é 13,31. Então, vou ter esse dinheiro agora na minha poupança depois de 3 anos, ok? E agora vamos tratar de problemas com expressões exponenciais. A gente vai ver como é que se comportam as expressões, certo? Então, Flávio tem uma moeda rara que vale R$500. A cada década, o valor da moeda aumenta 10%. O valor da moeda depois de 6 décadas é... Então, como é que funciona? É a mesma ideia do exemplo anterior que eu estava falando, né, da minha poupança. Então, eu tenho o meu valor inicial, que é R$500, multiplicado por 1,1, ok? Elevado ao tempo que passou, que nesse caso está tratando de décadas. Então, vai ser 6 décadas. Essa expressão aqui nos dá o resultado. Janvier comprou um quadro por R$150. A cada ano, o valor do quadro aumenta por um fator de 1,15, ou seja, de 15%, certo? Então, o valor que tinha, que é o 1, e 15%. Então, aumenta o valor por um fator de 1,15. Qual a expressão que representa o valor depois de 7 anos? Então, vou ter meu valor inicial, que é 150, meu fator, né, que é 1,15, elevado ao tempo que passou, que nesse caso, como ele aumenta a cada ano, 1,15, então vai estar o expoente a quantidade de anos, que então é 7 anos, ok? No dia em que uma certa celebridade fez um pedido de casamento, 10 pessoas souberam da notícia. A cada dia, depois desse, o número de pessoas que sabem dessa notícia triplica. Escreva uma função que dê o número total, NT, de pessoas que sabem sobre o pedido de casamento da celebridade 3 dias após o casamento. Então, a expressão aqui vai dizer, depois de tantos dias, tantas pessoas sabem sobre o pedido de casamento. Então, vou ter meu valor inicial, né, que é 10. O fator multiplicante, ele fala que a cada dia, o número de pessoas que sabem da notícia triplica. Então, cada dia vai ser 3 vezes o que eu tinha. Então, o fator multiplicante vai ser, multiplicador, né, vai ser 3 elevado à quantidade de dias. Então, como o T está em dias, então, a gente vai colocar o T aqui, ok? Então, essa é a expressão que indica isso. Aqui, né, agora, tratando agora de novo, né, de
problemas de expressões exponenciais. Agora a gente vai tentar entender, a partir das expressões, o que as coisas significam. A expressão 1,5 vezes 1,09 elevado a t modela os custos com moradia em milhares de reais para cursos de verão, T anos desde que Edu se matriculou na faculdade, ok? O que o número 1,09 representa? O número 1,09 é o fator multiplicante, certo? A gente já viu que quando está 1 mais alguma coisa, significa que é o valor que tinha mais, por exemplo, nesse caso, a porcentagem. Então, é 1 mais 0,09, ok? Significa, então, que isso aqui, 0,09, é a mesma coisa que 9 sobre 100, que é a mesma coisa que 9%. Então, quer dizer que o valor do custo aumenta 9% a cada ano, ok? E aqui, a expressão 5 vezes 1,15 elevado a t da área em metros quadrados danificada por um incêndio em função dos minutos desde que o incêndio foi descoberto. O que o número 5, isso aqui está errado, se representa nessa expressão? Então, 5 é esse número aqui que não está elevado a nada e tem 1,15 elevado a t. Significa o quê? Que 5 é a área inicial afetada pelo incêndio, certo? Área inicial. E só para um bônus, o que é esse 1,15? Quer dizer, então, que é o valor que tinha mais 15% por minuto. Significa que a cada minuto, 15% a mais é danificado. E agora vamos tentar realmente entender como é que funciona esse crescimento exponencial, né, que a gente tinha comentado. Que é quando, aqui ó, só lembrando, que é quando o nosso A é maior que 1, certo? Esse crescimento, as funções se comportam dessa maneira, né? Crescendo muito rápido. Como é que funciona esse crescimento exponencial? Vamos ver colocando na prática. Então, aqui eu tenho uma plantinha, certo? Ela dá origem a outra plantinha. Cada plantinha dessa dá origem a outra plantinha a cada dia que passa. Então, no dia 1, eu tenho uma plantinha. No dia 2, eu vou ter outra plantinha. Mas aí, cada uma dessas vai dar origem a uma outra, ok? Então, essa vai dar origem a uma, essa vai dar origem a outra. Então, vai ter essa que já tinha, mais essas outras que cada uma deu origem. E agora, cada uma dessas vai dar origem a uma outra. Então, vai ser as 4 que já tinha, mais as outras que elas vão dar origem, certo? E aqui, novamente, cada plantinha dessa vai dar origem a outra. Então, vai ser todas essas que já tinha, mais todas que elas deram origem. Então, é consecutivamente. Então, no primeiro dia, eu tinha uma. No segundo, eu tenho 2. No terceiro, eu tenho 4. No quarto, eu tenho 8. No quinto, eu tenho 16. E aí, cada uma vai estar dando origem a outra. Então, eu vou ter o dobro. No sexto, eu vou ter 32. No quarto, no sétimo dia, eu vou ter 64 plantinhas. Porque cada uma dessas aqui deu origem a outra. Então, cobriu isso aqui tudinho. E aí, no 8º dia, veja bem, cada uma dessas vai dar origem a outra. Eu vou ter isso tudinho. Vê só o tempo que demorou para chegar na metade. Vê, demorou 7 dias para chegar na metade. Mas depois disso, só demorou um dia para cobrir a outra metade. Porque é assim que o crescimento exponencial funciona. Cada uma vai dar origem a outra. E todas que já tinham vão dar origem a outra, cada uma. Então, você vai crescer muito rápido. Então, por exemplo, esse aqui é como funciona a nossa função, certo? Então, a gente tem aqui esse caso aqui, nosso inicial é de 1. Aí eu tenho, ela multiplica por 2, né? Porque cada uma fica sempre o dobro, certo? Então, que tinha o dobro a cada dia. Elevado a t menos 1. Por que t menos 1? Aqui é só porque nosso tempo, a gente começa a contar a partir do dia 1, certo? Quando tem uma. Então, a gente vai desconsiderar o 0
Porque no início vai ter só uma, certo? No dia 1 só vai ter uma. E aí, então, significa o quê? Que 1 vezes 1 vezes 2 elevado a 1 menos 1 no dia 1, certo? Então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Então, no dia 1 tem 1. No dia 2, vai ser 1 vezes 2 elevado a 2 menos 1, que é igual a 2 elevado a 1. Então, no dia 2 tem 2. No dia 3, vai ter 1 vezes 2 elevado a 3 menos 1, que é igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. E assim consecutivamente, vai crescer dessa maneira aqui, tá vendo? Então aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Então dá pra ver, né, que ela cresce muito, muito, muito mesmo. Muito rápido, tá vendo? Ela pode até demorar aqui, mas depois, ó, como ela vai crescendo rápido. Agora, eu decidi trazer para vocês também, como curiosidade, também é uma coisa bem importante, né? No momento que a gente está vivendo, entender como é que tá, qual o motivo de tanta laje, porque as coisas são tão sérias quanto parecem. Então, também acho também relevante para o próprio Enem, né? Porque é uma coisa, algo muito sério que está acontecendo na atualidade da gente. Então, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o crescimento exponencial com o Covid, ok? Então, vírus, bactérias, certos seres vivos, eles se multiplicam, né? Eles se propagam de maneira exponencial. E como é que isso acontece? Veja bem, a gente geralmente tem, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa, ok, que foi diagnosticada com Covid, certo? Daí, vamos dizer assim, ela passa para 2 pessoas, ok? É do mesmo jeito que a gente viu a plantinha. Ela passa para 2 pessoas. E aí, cada uma dessas pessoas, na terceira vez, né, no terceiro grupo de pessoas, passam para esse terceiro grupo de pessoas, né, que é 2 para cada uma. E nesse grupo, cada uma passa para mais 2 pessoas. Então, cada um desses 4 grupos passa para mais 2 pessoas. Então, é basicamente isso que é a seriedade, né, do problema, porque em um dia a gente só tinha uma pessoa, no segundo a gente só tinha 2. Mas aí, no terceiro dia, tinha 4. Impressionante ver isso, que já no quinto dia, que é tipo, daqui pra cá, só foi 2 dias. Daqui pra cá, só foi 2 dias. Então, nesse tempo aqui, eu só tinha isso aqui de gente contaminada, certo? Mas, em 2 dias também, agora, eu tenho isso tudo de gente contaminada. E, na verdade, isso aqui é só os novos contaminados, ok? Isso aqui, olha. Porque o total agora é tudo isso, certo? Então, é interessante ver como isso aqui, ele se propaga muito rápido e a seriedade é por causa desse crescimento exponencial, justamente. Porque cada um que foi infectado vai infectar tantas outras pessoas. E aí, o que acontece? Vai se propagar muito, muito mais rápido. Então, como é que isso funciona? Vamos ver. Isso aqui, eu falando que foram 2 pessoas infectadas, é só uma suposição para a gente tentar entender como é que vai funcionar, certo? Mas, para o Covid, na verdade é assim. Eu tenho ND, é o número de casos em um dia, certo? É o número de pessoas expostas, ok? Então, eu tenho uma pessoa doente, e aí ele se expõe a tantas pessoas, onde esse é o número de pessoas que ele se expôs. Então, esses aqui, olha, são as pessoas expostas. P é a probabilidade de cada uma contrair o vírus. Então, pode ser que essas 4 tenham sido expostas, mas a probabilidade de cada uma contrair o vírus é de, vamos dizer, 0,2. Daí, o que acontece? Então, essas pessoas foram expostas, mas não significa que todas elas vão contrair o vírus. Existe ainda a probabilidade de cada uma dessas contrair o vírus. Então, o nosso crescimento funciona assim. Eu tenho essas pessoas vezes a probabilidade de contrair o vírus. Então, eu tenho, nesse caso aqui, 4 pessoas e a probabilidade de contrair o vírus para cada uma é 0,2. Significa, então, que
0,8 pessoas provavelmente vão contrair o vírus. Então, é menos de uma pessoa. Então, a gente pode arredondar para uma pessoa dessas aqui vai contrair o vírus. Isso significa o quê? Que a cada uma pessoa exposta, essa quantidade aqui vai contrair o vírus. Isso aqui são números arbitrários. A probabilidade é arbitrária. Estou só falando um exemplo. Isso aqui também é arbitrário. Porque se o negócio fosse assim, não, menos de uma pessoa contrai o vírus, a cada uma pessoa. Aí tá tudo bem. Mas não, o problema é justamente que isso aqui, essa multiplicação de pessoas expostas vezes a probabilidade, vai dar um número maior que 1. E aí que tá o problema. Lembra que eu falei para vocês sobre crescimento exponencial? Crescimento exponencial funciona quando o nosso fator multiplicante é maior que 1. Então, quando esse E vezes P, que é o número de pessoas expostas, vezes a probabilidade é maior que 1, vai ter esse crescimento aqui, ó, muito sério. Então, é assim que funciona. Então, a cada dia que passa, eu tenho a quantidade de pessoas no dia anterior, que já tinha, né, no dia anterior, que nem a plantinha. Eu tinha o que eu tinha no dia anterior, mais as novas. Então, eu tenho o que eu tinha no dia anterior, mais as pessoas expostas pelas pessoas do dia anterior, vezes a probabilidade de cada uma contrair o vírus, vezes as pessoas expostas, né, as pessoas que já tinham vírus, ok? Então, significa o quê? Colocando em evidência o ND, a gente vê que fica 1, né, que está aqui, mais E vezes P. Então, se comporta dessa maneira aqui a cada dia que passa, certo? Então, a cada dia que passa, o número de pessoas novas que contraíram o vírus vai ser o número de pessoas que contraíram, que estão com o vírus, na verdade, vai ser o número de pessoas que já tinham vírus, vezes 1 mais E vezes P, ok? E aí, o total de pessoas que contraíram o vírus depois de dias, como é que funciona? Vai ser o número inicial, lembra lá, né, da função exponencial, que ela tem K vezes A elevado a T? Então, vai ser o inicial vezes o fator multiplicante elevado ao número de dias. E como eu tinha falado para vocês, isso aqui é um crescimento exponencial quando isso aqui é maior que 1, certo? Ok. E aqui a gente pode visualizar um pouco disso no caso do Brasil. O caso total, né, de pessoas que contraíram o coronavírus até o dia 29 de maio era esse aqui, ok? Porque, como é que funciona? É exatamente o crescimento exponencial que a gente tinha comentado, né, a aula toda. A gente tinha nosso valor inicial, tem um fator multiplicante que é maior que 1 para que ele cresça desse jeito, elevado ao x, que vai ser o nosso número de dias, ok? Então, aqui no começo pode crescer bem devagar, certo? Mas a partir daí, muitas pessoas começam a passar para outras. Então, nosso fator multiplicante aqui é mais ou menos 1,15, ou seja, é maior que 1. Então, por isso, aumenta assim tão rápido, certo? Então, o número de pessoas, cada dia, aumenta um pouco nesse grau aqui, certo? Isso aqui é supostamente arbitrário, porque é a vida real, né? A vida real não segue padrões assim, mas é basicamente, é mais ou menos essa a ideia, certo? Então, do dia para o dia anterior, ele aumenta 1,15, ok? Então, nosso fator multiplicante aqui, no caso, seria 1,15 elevado ao número de dias, ok? Daí, aqui como é que funciona os novos casos? Para os novos casos acontecerem, o nosso fator multiplicante, por exemplo, de 1,15, ele, na verdade, agora não está na função exponencial, está na função linear. Porque o número de novos casos a cada dia está aumentando, né, 1,15 do que tinha no dia anterior. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode falar comigo, ok? Manda no WhatsApp, manda no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida podem chegar, tá bom?